Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de células parietais produção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico desempenha algumas funções fisiológicas importantes para o nosso organismo. Uma função seria a desnaturação das proteínas. Uma outra função fisiológica importante, graças à presença do ácido clorídrico, seria o processo de ativação da pepsina. A pepsina é formada em sua forma inativa, um zimogênio que recebe o nome de pepsinogênio. A conversão do pepsinogênio em pepsina ocorre graças à presença do ácido clorídrico. Esses detalhes nós vamos ver mais no futuro. Vimos em vídeos anteriores as células epiteliais que formam a camada interna de revestimento interno da mucosa gástrica. Naquela oportunidade, nós estudamos várias classes de células epiteliais. Uma classe de célula epitelial em especial recebe o nome de células parietais. As células parietais são importantes na produção do ácido clorídrico. Neste vídeo agora nós vamos ver o funcionamento de uma célula parietal e como ocorre a produção do ácido clorídrico. Vamos dar uma olhadinha agora em um esquema que eu desenhei para vocês. Esse esquema está representando a camada de célula epitelial que está revestindo internamente a mucosa gástrica. A parte superior da figura representa o lúmen gástrico, o interior do estômago. Por sua vez, a camada inferior dessa figura está representando a camada da submucosa. A submucosa apresenta vasos sanguíneos. Lembra que eu falei para vocês? As células epiteliais são avasculares, não apresentam irrigação sanguínea. Porém, as camadas inferiores já apresentam irrigação sanguínea. Vejamos outros detalhes. Esta célula que eu destaquei para vocês em amarelo na região central da figura está representando uma célula parietal, a célula que vai produzir ácido clorídrico. Perceba que há algumas diferenças nessa célula quando a gente olha a região apical e também a região basal da célula. Na região apical, região de cima da célula, nós encontramos duas proteínas. Uma proteína que eu desenhei em rosa para vocês no formato esférico é uma proteína ATPásica. Funciona mediante a utilização do ATP, energia. Esta outra proteína que eu desenhei para vocês, tubular, é um canal que permanece sempre aberto, vai permitir a passagem de cloreto do interior da célula para o interior do lúmen gástrico. Já na região basal da célula, nós encontramos uma outra proteína. Essa proteína que eu desenhei também esférica, agora em marrom, é uma proteína de transporte secundário. Nós vamos ver todos esses detalhes ao longo da aula. Primeiramente, eu só gostaria de mostrar para vocês a diferenciação entre essas proteínas. E agora nós vamos começar a entender como ocorre a produção do ácido clorídrico e, ao mesmo tempo, a gente vai ver a funcionalidade de cada uma dessas proteínas. Vamos dar um destaque ainda maior para a célula parietal. Perceba que no interior da célula parietal nós vamos encontrar dióxido de carbono, vamos encontrar água e também vamos encontrar uma enzima extremamente importante, a anidrase carbônica. Qual é a função da anidrase carbônica e a sua importância na produção do ácido clorídrico? A anidrase carbônica é uma enzima que vai converter água e dióxido de carbono em um outro produto. Esta enzima catalisa a formação do ácido carbônico, o H2CO3. O ácido carbônico tem como característica ser um ácido extremamente instável. Isso quer dizer o seguinte:
Uma vez produzido o ácido carbônico, rapidamente ele dissocia em suas formas iônicas. Quais são as formas iônicas do ácido carbônico? São as formas iônicas íons hidrogênio e íons bicarbonato. Cada um desses íons vai ter uma participação extremamente importante na produção do ácido clorídrico. Vamos ver primeiramente a ação de íons hidrogênio na produção do ácido clorídrico. Olha o que vai acontecer. Após a dissociação do ácido carbônico, formação de íons hidrogênio, este íon hidrogênio agora vai ser translocado da célula até a região apical. Na região apical da célula, nós vamos encontrar uma proteína ATPásica, uma proteína que funciona mediante a clivagem do ATP. Esta proteína ATPásica vai fazer um mecanismo de contratransporte, ou seja, ao mesmo tempo que vai lançar íons hidrogênios do interior da célula parietal para o interior do lúmen gástrico, vai conduzir íons potássio do interior do lúmen gástrico para o interior da célula parietal. E veja, isso vai ocorrer mediante gasto de energia, gasto de ATP. Agora vai ocorrer o seguinte processo. O íon hidrogênio vai ser liberado para o interior do lúmen e, em contrapartida, íons potássio vai ser liberado para o interior da célula parietal, o mecanismo de contratransporte, mediante o gasto de energia. Vejamos agora o que ocorrerá com o íon bicarbonato. Este íon bicarbonato vai ser transportado da região do interior da célula para a região basal da célula. Na região basal da célula, o íon bicarbonato vai combinar com uma outra proteína. Esta proteína, perceba o que ela vai fazer. Também faz um contratransporte. Esse contratransporte agora vai capturar íons cloreto que estão localizados no interior da corrente sanguínea. Esses íons cloretos ligam nesta proteína da região basal da célula parietal. E veja um detalhe. Esta célula só vai funcionar porque a primeira célula lá em cima na região apical foi ativada. A célula basal vai fazer um transporte ativo secundário. Esse transporte ativo secundário vai conduzir o bicarbonato do interior da célula parietal para o interior da corrente sanguínea. E, ao mesmo tempo, conduz íons cloreto que anteriormente estavam localizados no interior dos vasos sanguíneos, passa por toda a extensão da célula parietal até atingir um canal iônico. Este canal iônico é uma proteína que vai permitir o transporte facilitado de cloreto do interior da célula para o interior do lúmen gástrico. Esta proteína sempre permanece aberta. Agora, olha que interessante. Vai ocorrer em determinado momento a união de íons hidrogênio e também de íons cloreto no interior do lúmen gástrico. Íons hidrogênio combinado com íons cloreto vão formar um produto, o HCl, o ácido clorídrico. Então, é desta maneira que a célula parietal participa do processo da formação do ácido clorídrico. Vamos dar uma olhadinha agora em uma animação para a gente fixar o que nós acabamos de aprender. Essa ilustração mostra o epitélio que está revestindo internamente a mucosa gástrica. A parte inferior da figura está representando um vaso sanguíneo, enquanto que a parte superior, o lúmen gástrico.
A célula responsável pela formação do ácido clorídrico é a célula parietal, que está na porção média desta figura. Vamos dar uma olhadinha como ocorre a formação do ácido clorídrico. Se eu destacar essa célula para você, perceba, no interior da célula parietal nós vamos encontrar dióxido de carbono, água e anidrase carbônica. A anidrase carbônica é uma enzima importante que vai formar, mediante a união de água mais dióxido de carbono, um produto chamado de ácido carbônico, o H2CO3. O ácido carbônico agora formado é um ácido extremamente instável. Isso quer dizer que, a partir de sua formação, rapidamente vão ser dissociadas as espécies iônicas do ácido carbônico. São as espécies iônicas do ácido carbônico, íons hidrogênio e também íons bicarbonato. Vamos ver a partir da formação desses íons como ocorre a formação do ácido clorídrico. Primeiramente, vamos analisar a ação do hidrogênio. O hidrogênio vai ser transportado para a região apical da célula parietal, onde encontra com uma bomba ATPásica. Essa bomba ATPásica vai permitir um contratransporte. Ao mesmo tempo, vai liberar íons hidrogênios do interior da célula parietal para o interior do lúmen gástrico e, em contrapartida, vai conduzir íons potássio do interior do lúmen gástrico para o interior da célula parietal. Esse mecanismo de contratransporte vai ser realizado graças à clivagem do ATP. Vimos agora, então, o transporte ativo primário. Após esse fenômeno ocorrer, vai ser conduzido íons bicarbonato do interior da célula parietal para a região basal da célula parietal. Nesta porção da célula, encontramos uma outra proteína que vai permitir o contratransporte entre íons bicarbonato com íons cloreto. Lembrando, os íons cloretos estão localizados no interior da corrente sanguínea. Portanto, esses íons saem da corrente sanguínea, ligam em uma região específica da proteína, que está localizada na região basal da célula parietal, e agora ocorrerá o contratransporte. Enquanto o íon bicarbonato é conduzido do interior da célula parietal ao interior da corrente sanguínea, íons cloreto são conduzidos até a região apical, local onde encontra um canal iônico que permite a passagem facilitada do íon cloreto do interior da célula parietal para o interior do lúmen gástrico. Agora encontra-se íons hidrogênio e íons cloreto no interior do lúmen gástrico. Esses íons vão combinar para formar o ácido clorídrico. Revejam a animação da produção do ácido clorídrico. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito da formação do ácido clorídrico.
Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me acompanhar e até mais.